Começa agora o programa Inovação. Na última edição do ano, vamos ficar sabendo sobre quais as perspectivas de fomento que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação está preparando para 2022. Fique conectado! Olá, bem-vindo ao programa Inovação. Você sabe o que é Lei do Bem? E a Lei das TICs? Já ouviu falar de PADIs? E está preparado para a Rota 2030? Se a sua resposta foi não, então eu convido você a acompanhar o programa de hoje e vamos saber tudo sobre os diversos instrumentos para fomentar a inovação e o IoT brasileiro que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações disponibiliza. E para isso, o presidente do Programa Nacional Terra 2 Inova, de inovação, o Robson Arantes, vai conversar com Guilherme Correia, coordenador de inovação industrial do MCTI, para explicar o que são estes instrumentos e como você pode se beneficiar deles. Além disso, vamos ficar sabendo sobre as expectativas para 2022. Preparados? Vamos conhecer essas possibilidades e planejar uma retomada de sucesso no próximo ano. Robson, é com você. Obrigado, Carol. Hoje estou aqui com o Guilherme Correia, coordenador de inovação industrial do MCTI. Seja muito bem-vindo ao programa Inovação. Obrigado, Robson. Mais uma vez aqui atendendo ao seu convite. É uma honra estar aqui mais uma vez tratando dos temas que a gente trabalha no dia a dia aqui no Ministério. Agradeço aí o teu convite em nome da Plataforma Nacional de Inovação, Terra 2 Inova, e seus cofundadores, a BESE, principalmente, que a gente já teve junto várias vezes, e do Fórum Brasileiro de IoT. Nós que agradecemos, Guilherme, pelo apoio lá lá de 2017, nos primórdios das ações do programa, no Fórum Brasileiro de IoT, que a gente se conheceu, e aí nas ações da BESE, dando apoio em 2018, quando a BESE entrou, foi o seu trabalho, junto com o pessoal da SEMP, que fez a entrada na câmera IoT, e tem toda aquela história que a gente conta aqui no programa Inovação, e se você não conhece essa história, olha os outros programas de inovação que valem muito a pena. Mas, agradecendo ao Guilherme por mais essa vez, e já iniciando aí o nosso programa de hoje, mas para quem não conhece o Guilherme, ou conhece de outros carnavais, que tem uma história grande aí, como funcionário público, fora e até dentro do próprio Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações, eu pedi para o Guilherme se apresentar e falar quais são as suas atribuições atuais aí, para quem conhece as ações anteriores do Guilherme, para saber aí qual departamento que às vezes o pessoal não sabe muito bem, se confunde ali na secretaria. A secretaria todo mundo sabe, mas o departamento não, Então, se apresenta para o pessoal conhecer. Ok, Robson. Então, pessoal, meu nome é Guilherme Correia, hoje eu estou como coordenador de inovação industrial aqui da Secretaria de Empreendedorismo e Inovação, a SEMP, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Eu estou aqui nesse cargo desde 2019, a gente está indo aí para 2 anos e meio mais ou menos, mas eu atuo aí como servidor público federal desde 2013, então completei já esse ano 8 anos de serviço público. Iniciei no Ministério das Comunicações, de 2013 até 2016, foram mais ou menos 3 anos, e lá no Ministério das Comunicações é que começou justamente essa história que o Robson já mencionou aí, que foi a história da Câmara IoT, que foi um dos primeiros trabalhos que eu me envolvi desde que entrei no Serviço Público Federal, foi justamente na ocasião da criação da Câmara IoT em 2014. Então, desde aquela época, a gente vem se envolvendo bastante com esse tema e vim até 2019. Foram aproximadamente 5 anos aí de Câmara IoT,
E aí, de 2019 para cá, na verdade, eu mudei um pouquinho o foco, eu não estou mais assim diretamente ligado ao tema de IoT, acabo estando sempre me conectado ao tema de IoT, mas de forma indireta, mas agora eu estou ligado mais diretamente a questões aí de algumas políticas e alguns programas de incentivos fiscais que a gente vai falar mais à frente. Mas então é isso. Então, passei pelo Ministério das Comunicações de 2013 a 2016 e de 2016 até agora, 2021, esses últimos 5 anos, já no Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Desde a época que ele ainda se chamava Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, né? Na época que era MCTIC. E agora MCTI, né, desde do ano passado para cá, porque houve novamente a separação dos ministérios. Então, estamos aí atuando aí no Departamento da Ciência, Tecnologia e Inovação Digital, dentro da SEMP, aqui no MCTI. Perfeito, Guilherme. E, né, nessa nova linha de trabalho, que foi o convite, né, a respeito dessas políticas públicas de fomento, que a gente chamou você aqui para a gente conversar um pouquinho, para nem todo mundo, né, muita gente conhece uma ou outra, como a lei das TICs, que a gente vai falar, né, vai ser a primeira aqui, que o pessoal conhece bastante, mas as outras nem tanto, né? Então aí, né, iniciando, na verdade, finalizando, né, essa ação de 2021, né, a ideia é falar dessas ações de fomento, até para o pessoal começar a se planejar para o ano que vem, e aí falar um pouco das oportunidades, né? Então, pincelando cada uma delas, né, o que eu vou falar, pedir para você justamente, né, falar da lei das TICs, e muita gente não conhece por esse nome, conhece como Lei da Informática, a antiga Lei da Informática. Ok, então vamos lá. Como eu expliquei no início, a gente está na SEMP, a SEMP é uma secretaria grande, hoje acho que é a maior do Ministério, e ela é muito abrangente, são muitos temas. E nesse aspecto de leis de incentivos fiscais, nós temos 4 leis de incentivos fiscais hoje aqui. A lei de informática, que hoje a gente está chamando de lei de TICs, né, que o Robson acabou de mencionar, o programa PADIS, que é um programa específico para semicondutores, a lei do bem, que também é bem conhecida e a gente vai falar rapidamente dela, e o Rota 2030, que é um programa específico para o setor automotivo. Essas 4 leis, esses 4 programas, eles estão no âmbito da SEMP. 2 deles estão diretamente ligados aqui com o nosso departamento e praticamente, né, o meu dia a dia, está lidando aí tanto com a lei de TICs como com o PADIS. As outras 2, no caso, a lei do bem e o Rota 2030, elas estão em outro departamento. Então, assim, eu não estou envolvido com o dia a dia dessas leis, a gente conhece, assim, o básico delas, mas, na verdade, não é aqui o nosso foco principal, no caso aqui, pensando no nosso departamento. Então, assim, entrando na primeira delas, como o Robson abordou, que é a lei de TICs, ela completou agora em outubro, né, mês passado, praticamente um mês, nós até fizemos um evento aqui, porque ela completou 30 anos, foi uma lei que foi criada em 1991, outubro de 91, portanto, agora, outubro de 2021, ela completou exatos 30 anos, tivemos até uma cerimônia aí, um evento, com participação do ministro Marcos Pontes, onde a gente pôde celebrar e trazer até pessoas que contribuíram em todas as fases da lei de informática. É uma lei que ela é bastante conhecida para o setor de TICs, porque ela tem foco no setor das tecnologias da informação e comunicação. Basicamente, né, lógico, eu vou tentar ser bem breve aqui, para não entrar em muitos detalhes, mas a lei de TICs ela é uma lei que dá incentivos fiscais para empresas que produzem produtos para a área de TICs no país. Então, o que é produto da área de TICs? Basicamente, notebooks, celulares, produtos de automação, produtos da área médica, mas produtos que são utilizados com tecnologia digital. Basicamente, o critério que a gente usa é a tecnologia digital. Então, as empresas que cumprem com uma regra de produção e se comprometem a investir em pesquisa e desenvolvimento, em P&D, um percentual do seu faturamento, elas após cumprir essas 2 contrapartidas, elas fazem jus a um incentivo fiscal, ou seja, elas têm
Antigamente era uma isenção de um imposto, do IPI, só que isso aí mudou recentemente, em 2019 deixou de ser a isenção do IPI e passou a ser um crédito fiscal. Então, o que o governo federal faz é conceder uma carta de crédito onde a empresa que cumpre com essas duas contrapartidas, né, a produção e o PID, então a empresa que cumpre com essas duas contrapartidas, ela faz jus a uma carta de crédito onde ela pode abater o pagamento dos impostos federais que ela teria que pagar. Então, ela acaba pagando menos imposto e a ordem de grandeza, mais ou menos, dessa carta de crédito é em torno de quase 3 vezes o valor que ela, do investimento em P&D. Então, um exemplo rápido, se a empresa investiu ali R$1 milhão em P&D, ela vai fazer jus a um crédito financeiro de quase R$3 milhões. É de 1 para 3, né? Então, é lógico que é proporcional. Tá? A empresa que investiu ali, uma empresa de menor porte, investiu ali R$100 mil em P&D, ela vai fazer jus a uma carta de crédito do governo de quase R$300 mil. Tá? Então, basicamente, é assim que funciona a lei de TICS. E esse investimento em P&D, ele é fiscalizado anualmente, a empresa tem que enviar um relatório aqui para o nosso departamento, comprovando que efetivamente aplicou tantos R$1.000 em P&D, e aí mostrando os projetos que foram desenvolvidos baseado naquele recurso de P&D. Tá? Então é importante, né, que isso tudo tem que ser efetivamente comprovado por meio do envio de relatórios, a gente chama de relatório demonstrativo anual, a sigla é o RDA, então aqui todo mundo conhece essa sigla, são os RDAs, então as empresas que já estão nesse meio, né, conhecem bem os RDAs, então toda vez no meio do ano ela tem que enviar um RDA referente ao ano anterior, o ano base anterior. Então agora, por exemplo, em 2021 elas têm que enviar um relatório referente a todos os projetos desenvolvidos no ano de 2020, e assim sucessivamente. Em 2020 tiveram que enviar relativo aos projetos executados em 2019. Então, a equipe nossa avalia os projetos, vê se está tudo ok, eventualmente tem um manual de regras, tem várias regras que as empresas têm que cumprir, mas caso alguma dessas regras não é cumprida, a gente entra em contato com a empresa e orienta, eventualmente, se um recurso é aplicado de forma indevida, ele tem que ser devolvido. Então, enfim, tem todas as regras que as empresas têm que cumprir, tanto no cumprimento da produção, que a gente chama de processo produtivo básico, que é o PPB, quanto na aplicação do PID, que são essas regras de investimento. E aí, uma vez que ela cumpra com essas duas contrapartidas, ela pode fazer jus aí àquela carta de crédito que eu mencionei, que é quase o triplo do valor investido em P&D pela empresa. Então, esse é o mecanismo hoje, né, da lei de TICS. É uma lei que propiciou ao Brasil ser praticamente o segundo maior polo industrial do mundo em tecnologias da informação e comunicação. A gente só está atrás da Ásia. A Ásia, lógico, hoje é o maior polo industrial do planeta, mas tirando ali os países asiáticos, o maior polo de fabricação de equipamentos eletroeletrônicos do mundo é justamente no Brasil, graças à lei de TICS. Maravilha. E aí, tira algumas dúvidas, o pessoal sempre pergunta, né? Inclusive dentro do programa, e os cofundadores, que a gente, inclusive o ano passado, né, em outubro do passado, a gente fez a abertura da ExpoSec, que é a maior feira de segurança eletrônica da América Latina, e o ano passado foi remotamente, esse ano também, só que a gente espera que em junho, né, tá tudo certo, para que a gente retome presencial em junho do ano que vem, mas na ExpoSec do ano passado, a gente convidou o senhor ministro Marcos Pontes, né, astronauta Marcos Pontes, inclusive para lançar o nosso processo, que de lá para cá passou um ano, né, que nós estamos construindo, que são os TICs, né, da segurança eletrônica, que é aqui o setor da ABESE, mas também dos demais setores, né, do fórum e etc., para que as empresas possam fazer sua parte dentro do ecossistema, né? Então, como existe essa questão, né, do CAT, como você falou, né, do investimento em P&D. Então, o programa, né, e as ações aí dos seus cofundadores estão culminando agora para o começo do ano a gente iniciar esse processo e convidar
os fabricantes, né, as indústrias, como você falou, dos eletroeletrônicos, para participarem das ações de desenvolvimento do programa, que são vários, que a gente vai, no começo do ano, fazer um evento a respeito disso. Só que tudo isso precisa de investimento e a gente chama de cesta de investimentos, né, para desenvolvimento do processo, essa ação com as TICs, para eles fazerem um aporte, né, do sua contrapartida de P&D, de desenvolvimento, aqui para o ecossistema do programa, né? Então, falando nesse contexto, sempre eles têm algumas dúvidas, né? Então, você deu um exemplo muito interessante, Guilherme. Você falou, por exemplo, que agora, em 2021, eles vão prestar contas, né? É feito referência ao ano base anterior, né? Então, só que essa prestação de contas é em que mês de cada ano? Normalmente, em condições normais, mês de julho, até o mês de julho. Tanto no passado quanto esse ano, houve uma prorrogação aí, né, por motivos óbvios, por conta da pandemia e de todo esse processo que a gente vivenciou de home office, etc. Isso, e por conta também das alterações que a lei sofreu no final de 2019, então a gente teve que se adequar internamente, muitos processos internos acabaram tendo que mudar, muitos documentos, muitos modelos de portarias e etc. Tudo isso teve que ser mudado, isso acabou causando um atraso aí no nosso procedimento interno. Então houve e aí, quando é o caso, o próprio ministro tem poderes para autorizar um adiamento do prazo de entrega desses RDAs, desses relatórios. Então foi o que aconteceu no passado e está acontecendo esse ano. Então o que era para ser entregue em 31 de julho, havia sido adiado para 31 de outubro, mas parece que agora houve também alguma questão aí também de sistema, teve que fazer uma adaptação nos nossos sistemas, e aí parece que deixaram agora para novembro, ou seja, a gente ainda vai receber os relatórios referentes ao ano de 2020 agora, na semana que vem. Então, houve esse atraso por conta aí de toda a situação que a gente está vivenciando, tanto de alteração de lei, quanto da própria pandemia. Ok. Então, essas referências são a respeito de 2020. Isso. Né? A gente espera que ano que vem, ou seja, em 2022, a situação, se tudo correr bem, deve voltar ao normal, e aí em julho, 31 de julho de 2022, as empresas deverão enviar os relatórios referentes agora a esse ano atual, ao ano base 2021. Ok. Então, as empresas que participarem das ações junto com o programa e seus cofundadores vão prestar contas disso, que fizerem em 2022, vão prestar conta em julho de 2023, é isso? Exatamente. Ok, perfeito. Então está resolvido uma das principais dúvidas aí das ações dos TICs, né? Ou daqueles que não conhecem, né? Porque os TICs conhecem porque eles já fazem isso, mas como é um ecossistema que se conecta a eles, muitos têm essas dúvidas, né? Perfeito. Né? Então, essa é uma das principais, 30 anos, o Guilherme já falou que hoje o nosso suporte de desenvolvimento é graças também a esses 30 anos de Lei das TICs, e a gente convida todos aí a participar dessas ações para fazer o desenvolvimento das ações de inovação em IoT no Brasil, né? Através da BESE, do Fórum Brasileiro de IoT, né? E também do programa onde os dois são cofundadores. Okay? Só acrescentando, Robson, a mais alguns números, a gente hoje tem em torno de entre 500 e 600 empresas, mas a gente entende que poderiam ter mais empresas, como você bem falou aí, o segmento de segurança eletrônica, né, é um segmento que seria muito bem-vindo. Então, se há empresas que fabricam equipamentos, né, dispositivos aí de segurança eletrônica no país, esses produtos, basta que elas cumpram aí com as regras de produção lá do PPB que eu mencionei, elas poderiam se habilitar aos incentivos da lei de informática. Então a gente faz aí justamente aí o convite para que venham conhecer mais a fundo a lei e possam fazer parte desse universo. Com certeza vocês não se arrependerão. E um outro número interessante de se falar é que o investimento vinha até 2019, investimento em P&D feito pelas empresas no país, em todo o ecossistema de P&D, e aí, lógico, esse investimento, quando a gente fala nesse número, é um investimento que acaba se transbordando para
em efeitos de capacitação de mão de obra, a gente acaba tendo uma qualificação melhor de técnicos, engenheiros, e, enfim, todos programadores, todos os profissionais que fazem parte, e isso acaba transbordando para universidades, para ICTs. Então, esse dinheiro que sai das empresas, essa obrigação que sai das empresas, acaba sendo espalhado por todo o ecossistema. Então, eu estou falando de 1,5 bilhão, com B de bola, né, 1,5 bilhão de reais até 2019, e quando houve a mudança da lei, em 2020, a gente já houve um aumento de 1,5 para quase 1,9 bilhões de reais. Então, a gente está falando de de investimento em P&D, tá? Investimento em P&D. Então, a gente está falando de quase 2 bilhões de reais de investimento que são injetados no ecossistema de inovação brasileiro graças à lei de TICs ou lei de informática. E esse número que você deu é ano? Anual, por ano. Então, é bom deixar bem claro. Né? Anual. Ele passou para 2 bi ano, é isso? Quase isso, é quase 1,9. A gente espera que agora em 2021, a gente ainda não tem, né, ainda não fechou o ano, a gente ainda não tem os números. A gente só vai ter, na verdade, o de 2020 a gente está falando baseado numa projeção, tá? Porque a gente só tem o número fechado e correto quando a gente recebe os RDAs, que é justamente o que eu mencionei anteriormente. Como os RDAs a gente só vai receber agora em novembro, semana que vem, então, após receber os RDAs, a gente tem um número cravado de qual foi o total investido pelas empresas no ano passado, em 2020. E aí, somente no RDA do ano que vem, a gente vai saber o número de 2021. A gente sempre sabe com um ano de delay, né? Entendi. Perfeito. Então, olha a importância, né? E isso que o Guilherme falou é muito importante, que para quem conhece as ações do programa e dos seus cofundadores, né? Então, ele falou de academia. Nós temos o Competec, que agora está se replicando, né? Um ano depois da provocação do secretário Paulo Alvim, né? Ele que fala, né? Ele provocou a gente um ano, foi agosto do ano passado, né? Um ano depois, a gente conseguiu replicar, que foi isso que ele quisitou a nível nacional, e agora começa a replicação do eixo Competec, iniciou lá em Santo André, na Fundação Santo André, e hoje já está no UFCE, no Instituto Federal, e vai ser replicado para os demais IFs, né, com o apoio do MCTI, inclusive ele falou isso pessoalmente, não, ele estava remoto, ele estava lá em Dubai, né, e participou da abertura da ExpoSec desse ano, né, e deu as congratulações, né, e começa aí as ações de replicação. Só aí são 60 mil alunos, 33 campos, né? E aí, com as ações dos demais atores, o potencial é para 1.800 campos. E a ideia é que essas ações das TICs, né, que vão ser investidos no Competec, né, nas ações, vão para os institutos federais, né, e outros também. Existem alguns também estaduais, de diversos estados que estão se credenciando, né? Isso vai para os ICTs, né? Os centros de pesquisa, como também, né? Nós temos aí o Parquitec PB, né? Na Paraíba, o NEPEM em Fortaleza, né? Que faz parte ali do ecossistema do Ceará, né? Do IFCE. São Paulo também, né? Da CityUSP, que a gente já vai falar um pouquinho aí o que foi fomentado, né? O Guilherme vai mostrar qual foi dos projetos que foram fomentados pela lei da TIC, né? Então, fica já o convite, a gente já ia fazer isso no final, mas já fica o convite da participação, vocês entenderem qual a importância, né? Então, no começo agora, em janeiro de 2022, começam as mobilizações, a gente conta com vocês. Mas, para continuar tendo esse super papo, nós vamos para um breve comercial. Oi, Guilherme. Só rapidinho, antes do comercial, é importante, só uma coisinha que eu lembrei que é importante dizer, já pegando o gancho teu aí. Quando as empresas da lei de informática investem no P&D, elas investem de 3 formas. É um projeto interno, com a própria, a gente chama de próprio P&D interno, com a própria equipe da empresa. A segunda forma é o P&D conveniado. Então, é um projeto que a empresa faz em convênio com uma instituição de ciência e tecnologia, com ICT, ou com uma universidade, ou com um IF.
Então, é importante, só que para isso, essa instituição, esse ICT ou essa universidade, ela tem que estar cadastrada no CAT. O que é o CAT? É um comitê que foi criado no âmbito da lei de informática e que tem esse papel justamente de credenciar instituições de ensino ou ICTs para poderem executar projetos para as empresas da lei de informática. Então, a instituição de ensino que é credenciada no CAT, qual a vantagem? Ela pode se juntar com empresas que são obrigadas a gastar parte daqueles 2 bilhões que eu falei. Uma boa parte desse dinheiro, acho que em torno de 1/3 ou 40%, agora eu não me lembro o percentual, mas nós estamos falando aí talvez de 400 milhões de reais, tudo isso vai para a instituição de ensino e vai para a ICT, desde que estejam credenciadas no CAT. Então essa é a segunda forma de investimento. E a terceira e última forma de investimento é o aporte nos PPIs. O que é o PPI? É um programa prioritário do governo federal, onde a empresa da lei de informática ela pode simplesmente fazer um depósito naquela conta e aí o próprio governo pega esse montante aí que foi aportado pelas empresas e investe em projetos grandes, projetos estruturantes que a gente chama de PPIs, tá? Que é justamente esse que eu estou mostrando aqui, é o resultado de um... Cadê o dedo aqui? É pro outro lado. Esse aqui é justamente o resultado de um PPI, tá? É um montante que foi aportado pelas empresas e que a gente acabou destinando aqui a um projeto que a gente considerou interessante, que é esse projeto aqui, né? Um dos projetos que aí o pessoal do Terra 2 Inova conhece bem, que é uma plaquinha de desenvolvimento chamada Labrador, nos moldes de uma Raspberry Pi, né? Que é uma plaquinha aí também de desenvolvimento conhecida aí mundialmente, e aí esse projeto é resultado justamente da terceira forma de investimento, que é o PPI, mas eu lembro que tem a segunda, que é o projeto conveniado, que a instituição precisa estar credenciada no CAT, e a primeira, aí a empresa faz com a equipe interna dela mesma, aí ela não precisa se juntar com ninguém, tá? Então, desculpa aí te interromper, Robson, mas era importante dar esse complemento. Vamos complementando, né? Então, as ações da Caninos Loucos, né, que vocês conhecem pelo programa, que nós temos várias ações, lives gravadas, e a gente participou lá atrás do desenvolvimento, e hoje a gente vai estar replicando na segurança eletrônica, e já existe os pré-projetos para distribuição desses laboratórios a nível Brasil, começando pelo UFCE, né, e com a ajuda de vocês, com a lei das TICs também. Então, as TICs, venham para cá, muita gente não sabe, como o Guilherme falou, ainda falta muito TIC entrar, né, e nós temos os caminhos aí que vão fomentar isso e vão trazer desenvolvimento, inclusão social, inclusão econômica para alunos, professores, institutos a nível nacional, ok? E agora sim, a gente vai para os intervalos e daqui a pouquinho a gente já volta com mais fomento aí, oportunidades para 2022, ok? Então fica aí, a gente volta já. Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Domingos, sou gerente de relacionamento da Fulltime e foi me dado um grande desafio, que é citar cases de sucesso de clientes aqui na Fulltime. Se eu citar apenas um case, eu posso estar sendo egoísta e até esquecendo de um parceiro. Porém, o que se percebe nos cases de sucesso que eu atendo aqui na Fulltime é um certo padrão, que acontece geralmente aí com mais de 80% até 90% das empresas de segurança eletrônica que eu atendo. As empresas hoje, elas têm as suas ferramentas muito distribuídas em diversas ferramentas mobile. Então, a empresa de segurança eletrônica que trabalha com alarme, com rastreamento, automação, gerencia as ordens de serviço, ele conta com muitas ferramentas para trabalhar, e essas ferramentas geralmente não se integram em um único aplicativo. Ela até pode se integrar em até um aplicativo, mas ainda falta a questão da automação, que muitas vezes fica presa à PGM, ou falta a solução do rastreamento, coisa que apenas a Fulltime hoje na América Latina consegue integrar ao aplicativo de alarme. Então esse seria o primeiro case de sucesso que você, empresário do ramo de segurança eletrônica, pode encontrar na Fulltime. Fazer com que o seu cliente usufrua de todos os benefícios da segurança eletrônica em apenas uma tela, em apenas um aplicativo.
E isso é refletido também na sua empresa de monitoramento. Por quê? Porque o seu operador ele não tem diversas telas para trabalhar, ele trabalha em apenas uma tela, onde nessa tela ele vai conseguir gerenciar todos os dados que chegam desde o rastreador ao painel de alarme, a câmera, um comando de automação, né, um evento de não armado, enfim. Todos os eventos eles acabam caindo todos na mesma ferramenta. Após a implantação desse tipo de ferramenta, já se percebe um grande benefício no tempo de atendimento por parte do operador de monitoramento, que não precisa mais se deslocar em diversas telas para tomar uma decisão. E, consequentemente, a gente percebe também um grande benefício do cliente final. O cara lá na ponta que está utilizando a ferramenta, ele não precisa mais ficar flutuando em diversos aplicativos ou até mesmo dependendo da memória do telefone celular para inserir tantas ferramentas no celular dele. Então, os benefícios eles podem ir desde comodidade, a agilidade na central de monitoramento, como, claro, o aumento da receita recorrente, pois o seu próprio cliente satisfeito te indica para novos clientes e faz com que os seus vendedores também consigam atingir resultados superiores com uma ferramenta superior. Se você ficou curioso e quer saber como pode integrar todas as ferramentas da segurança eletrônica em apenas um local, entre em contato conosco agora mesmo e nos acompanhe nas redes sociais. Um grande abraço! Olá, pessoal. Voltamos aí do intervalo, já falamos bastante da lei das TICs, como que isso se aplica, fizemos aí os convites para o pessoal da segurança eletrônica, para os demais setores também, para trazer, tem muito TIC que está de fora ainda, né? A gente fez um compromisso com o ministro o ano passado, e agora, em 2022, a gente vai colocar as ações em marcha, né? E a gente precisa aí de vocês, e vocês que não sabem ainda muito, né, como participar, a gente já tem projetos estruturantes para isso, né, basicamente se conectar, é por isso que a gente está fechando com chave de ouro esse ano de 2021, com o último programa, né, do ano, aqui com o Guilherme, aqui no programa Inovação, ok? Perfeito, Guilherme. Então, a gente falou bastante aí da lei das TICs, né, antiga lei da informática. Um que é similar, né, e tem algumas características um pouco diferentes, que é isso que eu gostaria que você explicasse, né, é a lei do bem, né? Então, gostaria que você explicasse o que é e as diferenças aí da lei das TICs. Ok, Robson. Então, vamos lá. Como eu disse antes, né, fazendo aqui o meu disclaimer, não é a minha especialidade a lei do bem, mas algumas características são realmente bem marcantes, e é isso que eu vou apontar aqui. A lei do bem, primeiro que ela não é setorizada, ela não é para um setor único como é a lei de informática ou lei de TICs, que é específica para o setor de TICs. A lei do bem, ela pode ser para o setor de óleo e gás, para o setor têxtil, para o setor financeiro, para o setor de saúde, enfim. Então, empresas de qualquer setor podem se beneficiar dos incentivos da lei do bem. Essa é a primeira grande diferença. Segunda, a lei de informática ela exige que a empresa seja tenha um aspecto de produção, aspecto fabril, tem que fabricar um produto, tem que ter um produto final produzido no país. Isso na lei de TICs. Na lei do bem, não. Podem ser empresas somente de serviço. Então, pode ser de produto também, pode ser os dois. Então, na lei do bem, pode ser tanto serviço quanto produto, podem também fazer jus aí aos incentivos da lei do bem. São empresas que só investem que tem uma forma de tributação baseada em lucro real. E o mecanismo de incentivo é bem parecido. Elas têm que investir, o compromisso delas é investir em P&D. Eu não vou conseguir detalhar agora percentuais ou o mecanismo como um todo, mas basicamente é parecido nesse aspecto, é parecido com a lei de informática. Então, a empresa tem que investir em P&D, principalmente em aspectos voltados à inovação. A lei do bem olha muito para a inovação. E aí, uma vez que a empresa cumpre ali com o requisito, também tem um relatório, que ela tem que preencher um formulário no site do Ministério, tem que enviar esse relatório com tudo que ela investiu lá em P&D e fez de inovação. E aí, uma vez feito isso, a empresa ela faz jus aí
a créditos em uma série de impostos federais, não só imposto de renda, principalmente imposto de renda, mas também outros impostos federais, como PIS, COFINS, contribuição social sobre lucro líquido, enfim. Aí eu não vou também saber detalhar, quem sabe se o Robson quiser fazer um programa específico para a lei do bem, mais para frente, a gente pode até indicar uma outra pessoa aqui, colega nosso, que é do departamento que cuida especificamente da lei do bem. Ok, Robson? Fechado, já está aceito. Então, para o ano que vem, especial lei do bem. É interessante, porque expande bastante, né? E como o Guilherme disse, nós não ficamos exclusivamente não são só indústrias, né? São qualquer outra, serviços e tudo mais, até financeiros, né? Então, isso é muito interessante. E muita gente não sabe que essa lei existe, ou até ouviu falar, mas não sabe que ela é similar, né? Então, fica a dica aí, né, que existe isso, e fique de olho aí no Programa Inovação e nas ações dos cofundadores do Programa Nacional de Inovação Terra Desenova, para você poder estar por dentro aí dessas informações e também poder participar aí dos benefícios delas. Perfeito. Aí nós temos uma outra aí que o Guilherme é especialista, está dentro da área dele, como ele falou, né, agora no comecinho do programa, que é o PADIS. Né? Então, Guilherme, o que é e como funciona o PADIS? Ok, vamos lá. PADIS é a sigla de Programa de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico da Indústria de Semicondutores. Em outras palavras, é um programa muito parecido com a lei de TICS, só que específico para um segmento de desenvolvimento e fabricação de semicondutores. Hoje é um segmento que se tornou, né, bastante importante aí com o advento da pandemia, porque a gente está vendo todo esse movimento mundial, porque está tendo falta de chips, né, no mundo inteiro. É o tal do shortage mundial, como o pessoal está chamando. Então, essa falta de chips é justamente porque a demanda aumentou muito, a demanda por semicondutores, pelo fato do home office, né, todo mundo está em casa, passou a consumir mais notebook, celular, Netflix, equipamentos de áudio e vídeo, e isso tudo demanda chip. Hoje chip está espalhado em praticamente todos os segmentos, todos os segmentos econômicos, por toda a nossa vida. O IoT também, a IoT está trazendo chip e inteligência em todas as áreas que a gente possa imaginar, desde o agro, passando pelas cidades inteligentes, passando pela área de saúde, então tudo isso tem chip. Então, tudo isso demanda chip. E aí, políticas para tentar tornar o país com soberania tecnológica, uma palavra que a gente ouve muito aqui no Ministério, então a gente tem que ter nossa soberania tecnológica em semicondutores. E aí o PADIS vem para isso, para preencher uma das lacunas em prol desse segmento de semicondutores. Porque só o PADIS não é suficiente, tá? Precisa de formação, precisa de gente capacitada, precisa de investimento direto, às vezes, em empresas, para atrair empresas mundiais, né, globais, que queiram, talvez, até fabricar chips aqui. Hoje a gente tem fabricantes aqui, mas não da etapa completa. Só para explicar aí para o pessoal que está nos assistindo, hoje o design de um chip, ele começa com o projeto, a gente chama de design mesmo, é o projeto, é uma primeira etapa. Uma segunda etapa é o que a gente chama de front-end, que é a fabricação do silício, é aquela bolacha de silício, aonde também conhecida como wafer, e aí é desse wafer que vão sair aqueles minúsculos pedacinhos de silício que são basicamente onde está o chip. E aí esse pedacinho de silício, ele tem que ser encapsulado, e aí ele vai para aquele componentezinho de plástico, que tem lá umas perninhas, né, dos dois lados, que é onde vai ser soldado numa placa eletrônica. Então, essa parte final do encapsulamento do silício é chamada de back-end, que é a parte do encapsulamento e o teste final. Então, aqui no Brasil, nós temos empresas que fazem tanto o design, que é a primeira parte, quanto o back-end, que é essa parte final, que é o encapsulamento e o teste. Tá? O que a gente não tem no país é justamente a parte do meio, que é tecnologicamente a mais complicada e a mais cara. Hoje, para se criar, para vocês terem uma ideia, para se criar uma fábrica que possa fabricar o wafer para se ter um chip, é um investimento de algumas dezenas de bilhões de dólares. Então, é algo assim astronomicamente caro.
não só para o Brasil, mas falando em termos globais. É caro nos Estados Unidos, é caro na Europa, é caro na Ásia. Então, assim, realmente não é simples, talvez seja um dos segmentos que, quando se fala em tecnologia, com tecnologia mais avançada do mundo é o segmento de fabricação de semicondutores, né? Porque só de imaginar que você tem algumas centenas de milhões de transistores num pedacinho de 1 milímetro quadrado de silício, então realmente inimaginável como que essas fábricas conseguem fazer isso. Então, o PADIS é um dos instrumentos que a gente usa para tentar atrair empresas desse segmento aqui para o nosso país. Só que tem a má notícia. A má notícia é a seguinte: o PADIS, ele foi criado em 2007, foi reformulado em 2019, mas ele já tinha uma data de finalização. E a data de finalização é janeiro de 2022, ou seja, daqui a 2 meses. Porém, já está acontecendo um movimento grande no Congresso Nacional das empresas do setor, que estão tentando, junto conosco aqui, que estamos trabalhando nisso também, porque a gente não gostaria que o PADIS acabasse, não é o objetivo do MCTI que o PADIS acabe, pelo contrário, a gente gostaria de ter até um PADIS turbinado, um PADIS prorrogado e ampliado. Tá? Então, esse seria o desejo do MCTI. A gente está, juntamente aí com as empresas do setor, tentando, junto aos parlamentares, fazer com que essa lei que encerra o PADIS, ela possa ser prorrogada, pelo menos por um tempo igual ao de duração da lei de TICS, que a gente acabou de mencionar. A lei de TICS também tem data para acabar, mas é uma data mais para frente, é 2029. Tá? Então, nós temos pelo menos aí mais 8 anos pela frente de lei de TICS, a gente gostaria de ter também mais 8 anos pela frente de PADIS. Então, nesse exato momento, as discussões estão acaloradas lá no Congresso Nacional sobre essa questão aí dos semicondutores e se o PADIS vai ser prorrogado ou não vai ser prorrogado. Então, isso aí está acontecendo nesse momento e a gente está na expectativa para saber se teremos ou não teremos a prorrogação do PADIS. Então, essa discussão de semicondutores aí está em voga novamente, né, nesse processo de aceleração, né? Então, novidades aí, né, que o Guilherme está trazendo. Então, no começo do ano a gente vai ter muita mobilização a respeito disso, né? E até aí teve as notícias recentes que o ministro da MICOL, né, o ministro Fábio, fez o convite para o Elon Musk, né, para fazer aí, trazer as empresas dele, né, Tesla, né, SpaceX, consomem semicondutor, né, muito semicondutor, e ele teve que parar algumas ações por causa disso, e embora, né, ele falando que não é o core, né, das empresas deles, né, ele trabalha basicamente, né, nas coisas que não existem, né, ainda, mas ele tem a necessidade, né, e daí a gente já tomou a frente aí e fez o convite, tomara que ajude bastante aí, e tem um PADIS para o Elon Musk, não é verdade? Se tem alguma pessoa no mundo que tem condições de investir numa fábrica de semicondutores, essa pessoa se chama Elon Musk. Exatamente, né? Então, não é uma coisa muito direcionada para o fomento nosso aqui, mas é interessante vocês saberem a importância disso, até para a gente criar um posicionamento a respeito, né? E o último, né, que o Guilherme vai dar uma palhinha também, que não é diretamente o segmento dele, a atuação dele, né, é da Rota 2030, né, que daí está mais ligado para o setor de automobilístico, mobilidade, né, Guilherme? Exato. Também está aqui na SEMP, como eu falei lá atrás, no início, é um programa chamado Rota 2030, é um programa que também troca incentivos fiscais por investimento em P&D, só que da mesma forma que a lei de informática ela é focada no setor de TICs, o Rota 2030 ele é um programa focado para o setor automotivo. Então, justamente para as montadoras e para todo o ecossistema que está em volta das montadoras, né, os fornecedores de peças e etc., então é um programa que tem foco aí. Então, se tem alguma empresa que tem condições de fazer desenvolvimento tecnológico, de fazer inovação para o setor automotivo, certamente essa empresa pode ser beneficiada pelo Rota 2030. Então, como eu também disse, o Robson completou aí, não está no nosso departamento, pode ser também, quem sabe, né, já dando a sugestão para o Robson,
foco de um outro programa, e a gente chama um colega também aqui do departamento, que conhece mais a fundo o Rota 2030, para explicar aí para vocês sobre detalhes aí desse programa. E lembrando que o setor automotivo, fazendo um gancho lá com o Elon Musk de novo, talvez seja o setor que mais tenha sofrido com o problema de semicondutor, por incrível que pareça. Porque hoje, num carro, para vocês terem uma ideia, num veículo, usa quase 300 sistemas embarcados, ou seja, sistemas eletroeletrônicos que são geralmente baseados em microcontroladores. Então, imagina um carro da Tesla, por exemplo, ele deve ter até bem mais do que isso. Então, é praticamente um computador sobre rodas hoje um carro. Então, a indústria automotiva está muito impactada pela falta de chips, e aí você vê que todos os programas acabam assim se conversando, né? Então, você tem um programa para o setor automotivo que depende de chip. Então, para isso, a gente tem que ter um programa que fomente o setor de semicondutores. E o setor de semicondutores, ele não vai fornecer só para o setor automotivo, ele vai fornecer para o eletroeletrônico, e aí entra o setor das TICs, e aí entra a lei das TICs, entendeu? Então, todos os programas que estão na SEMP acabam, de alguma forma, se conectando. Por isso, o programa Inovação, né, Terra 2 Inova, trabalha em cadeia, em rede, né, com o ecossistema, conectando tudo isso, a educação, a P&D, a desenvolvimento, as cidades inteligentes, que é um tema também que a gente vai colocar, que a gente tem um projeto aí, projeto 51, que é filho da Carta, para mobilização e desenvolvimento, implantação da Carta nas cidades inteligentes, né, que são 30 pilotos, né, então tudo se conecta. Né? Então, é importante a cada um dos atores do ecossistema fazer a sua parte para mobilizar esses pilotos, que no primeiro momento é piloto, mas depois ele transborda e ele traz desenvolvimento para o país. Né? Lembrando também que a gente falou aí da Caninos Loucos, né? E tem alguns projetos já em andamento para a área automobilística. Né? E ele veio da lei das TICs, né? Tem aí algumas coisas não são diretamente na fabricação, mas após, e isso aí a gente vai falar bastante o ano que vem, né? Então fiquem ligados aí, né, nas ações do programa junto com a Caninos. Nós temos ali um projeto chamado Embaixadores Caninos, by PNT2I, né, que é o programa de inovação Terra 2 Inova. Temos os laboratórios, tem a ação acadêmica das placas, tem a ação do segmento de segurança eletrônica para multiplicar essas plataformas que estão abertas, né? Inclusive a City USP é Design House, né? Ela desenvolveu o chip que está dentro dessa plaquinha aí, é nacional, o design é nacional, ela é fabricada lá e depois encapsulada, né? Mas perfeito, para a gente aí seguir agora, estamos finalizando, né? Nossa reta final, o programa foi fantástico, a gente agradece o Guilherme mais uma vez para dar esse apoio, né? Que vem desde lá de 2017, né? E então eu passo uma pergunta aí que o pessoal, todos, né, do ecossistema, claro, a gente já respondeu um pouquinho isso, falando de todos eles, né, de todos os fomentos, mas quais são as perspectivas para 2022, né, dessas ações, desses equipamentos de fomento aí para desenvolver o ecossistema, o P&D nacional? Então, Robson, como o nosso ministro costuma dizer, né? Você conhece bem essa frase dele, né? Então, parafraseando o ministro Marcos Pontes, ele diz que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações é uma caixinha de ferramentas. Exato. E aí, todos esses instrumentos de fomento são as ferramentas. Então, a lei de TICs é uma ferramenta, o PADIS é outra ferramenta, o Rota 2030 é mais uma ferramenta, e a lei do bem é mais uma ferramenta. Isso a gente está falando só das ferramentas da SEMP, tá? Existe uma outra grande ferramenta que a gente não abordou ainda, que a gente tem uma grande expectativa para 2022, que é o FNDCT, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. É um fundo que ele, infelizmente, nos anos passados, ele foi muito contingenciado. Acabava que o governo, né, utilizava esse recurso não para fins de ciência e tecnologia, mas usava por conta para pagar as contas do governo mesmo, né? Acabava sendo contingenciado por conta disso, mas esse ano houve aí um grande movimento para a liberação dos recursos do FNDCT,
Esse movimento foi bem sucedido, era para ser, inclusive, ter uma liberação esse ano, mas parece que acabaram bloqueando a liberação do recurso para esse ano, mas estão dizendo que ano que vem pode haver uma boa liberação de recursos do FNDCT. Então, essa seria uma boa notícia, a gente contar com o FNDCT. A outra boa notícia é dizer que, pelo menos dos 4 instrumentos que eu falei aqui, 3 a gente espera tá de vento em popa, e o PADIS, que é esse que a gente está na expectativa, né? Mas a gente tem muito otimismo para que o PADIS continue a partir de janeiro do ano que vem, e a gente vai saber isso nas próximas semanas, se vai continuar ou não. Mas, assim, são instrumentos que a gente utiliza como ferramenta, né, justamente para injetar recursos daquela ordem que eu falei, recursos de quase 1,9, 2 bilhões de reais. Então, são essa magnitude de recurso. Então, as empresas têm a obrigação de conhecer cada um desses instrumentos, e se não conheçam, que venham para o Programa Nacional de Inovação Terra 2 Inova, porque vão passar a conhecer, não só empresas, aí o recado é também para o pessoal das universidades, né, dos IEFs, enfim, todo o pessoal da área de formação, de recursos humanos e capacitação, que também procure se informar mais, principalmente sobre o credenciamento no CAT, porque é uma forma de passar a usufruir dos recursos da lei de informática, tá? Então, o recado é esse, que a gente aqui no nosso departamento, na SEMP, continua aí de portas abertas e querendo utilizar da melhor forma possível todos esses instrumentos que a gente acabou de mencionar, juntamente com o FNDCT. E com isso dá aí uma boa motivada, né, uma boa sacudida aí em todo o ecossistema de inovação brasileiro. Perfeito, né? Então essa aí, né, eu torno as palavras do Guilherme a minha, né, do programa e dos comunicadores, né, a importância para a gente desenvolver isso. Nós vamos ter diversas lives, ações nos nossos seminários, né, congressos, né, do programa e dos seus cofundadores. Devemos ter alguma coisa para direcionar, para fazer aí um letramento a respeito do CAT, né? O FNDCT também, eu acho que é de interesse também, o programa e os seus confundadores fazendo aí o seu papel de disseminar, fazer os modelos iniciais para criar os pilotos, para trazer, para fortalecer o ecossistema, né? E assim a gente conseguir desenvolver o país, né? Guilherme, muito obrigado. Agora deixo as suas considerações finais, né, para a gente encerrar, e eu já agradeço muito, né, tanto você quanto o Gontijo, né, o diretor do departamento, que sempre, né, conselheiro lá, né, fundador também lá do Fórum Brasileiro de IT, né, o secretário Paulo Alvim, que nos apoia sempre, né, participou da fundação do Competec, apoiou as ações das TICs, né? E agora, no começo do ano, a gente ainda está confirmando um grande evento presencial, né? Também em Fortaleza, para fazer a inauguração do IFCE, né? Do Competec IFCE, lá, já com laboratórios e tal. Talvez em março a gente ainda está fazendo mais. Se não fosse a ajuda do Ministério, do ministro, do diretor, do secretário e de você também, né? Nem o programa, nem o Fórum Brasileiro de IT, nem a ABESE, a gente conseguiria avançar, né? Então, agradeço aí e deixo aí as suas palavras finais. Não, acho que os recados todos já foram dados, é mais realmente só um agradecimento em nome aí de toda a equipe que você já falou, em nome do Gontijo, do Paulo Alvim e do ministro Marcos Pontes. A gente agradece aí toda a colaboração que é dada não só pela Plataforma Nacional de Inovação Terra 2 Inova, como principalmente para os seus membros fundadores. Então já mando até um abraço para a Selma, aí em nome da BES, para o Gabriel Marão, em nome do Fórum Brasileiro de IoT. Um abraço para você também, Robson, claro, aí da Terra 2 Inova, e dizer que a gente continua aí, seguimos trabalhando, seguimos aí no nosso caminho de tentar ajudar o desenvolvimento tecnológico e a inovação, não só no setor de TICs, mas em todos os segmentos onde a gente usa as TICs e usa IoT, usa inteligência artificial, enfim, usa todas essas
essas novas tecnologias que são tão importantes para trazer transformação digital, que acabam se refletindo em melhor qualidade de vida para o cidadão e melhor produtividade, mais lucros e mais faturamento para as empresas, que acaba se refletindo também em todo um aumento de PIB e melhoria de qualidade de vida para toda a população. Então, seguimos fazendo o nosso papel, né, Robson? Estamos às ordens. Retomada, né, de novo, né, depois de um negro, né, inverno, né, retomando aí, criando as ações, não está fácil o processo, né? Mas já começamos a construir o caminho da retomada junto no ecossistema e cada vez mais, né? A gente deve ter muitas novidades aí, já tem vários planejamentos para 2022 e seguir aí com o apoio aí do MCTI e toda a equipe dele, né? Então, agradeço novamente. Não percam, né, o próximo programa Inovação no ano que vem, né? E até lá. Tchau, pessoal. Um abraço a todos. Olá, eu sou José Lázaro de Sá, DPO da ABESE. Você sabe o que é DPO? DPO é o Data Protection Officer, ou simplesmente o encarregado de dados, uma posição muito importante para a implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. E você, o que está fazendo a respeito da implementação de dados na sua empresa? Conhece os materiais desenvolvidos pela ABESE? Não? Então, navegue no nosso site, entre em contato conosco e saiba mais. Temos muita coisa para falar sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Até mais, um abraço! Este foi o último programa de 2021, mas nós voltamos em janeiro. A ABESE e seus comitês prepararam uma programação com força total para auxiliar a sua empresa na retomada de 2022 com muito sucesso. E em nome de toda a equipe de inovação da ABESE, desejo a todos um feliz ano novo e um 2022 cheio de tecnologias e inovações para você. Nos vemos logo mais em janeiro com muito mais conhecimento, informação de qualidade e segurança. Até mais!